Boa tarde, meus caros. Vamos falar hoje de circuitos aritméticos. Então, como a gente pode imaginar, os circuitos aritméticos eles vão realizar funções matemáticas, desde as mais simples quanto as mais complexas. Tá? Então, a gente pode tentar imaginar aí como que por exemplo, a gente escreve um programa no computador. Esse programa utiliza uma função matemática mais complexa, por exemplo, uma exponencial, um logaritmo, um seno, um cosseno, uma função trigonométrica em si. Como que o computador calcula aquilo? Tá? Então, por exemplo, a gente não sabe calcular de uma forma trivial esse tipo de função. Então, muitas das vezes a gente tem que recorrer a métodos numéricos. Basicamente é o que o computador faz. Tá? Então, basicamente o computador resolve esse tipo de função através de métodos numéricos dos mais diversos tipos. Então, para uma mesma função matemática, nós temos N soluções, N métodos numéricos para computar aquilo. De uma forma geral, do ponto de vista de hardware, que é o que nós temos interesse aqui, já que a disciplina trata de sistemas digitais, a opção de um ou de outro método vai se dar basicamente por dois fatores. Tá? Quais fatores são esses? Recursos. Basicamente dividido entre memória e processamento. Tá? Então existe um trade-off entre memória e processamento, ou seja, eu estou disposto a gastar mais memória para o meu algoritmo, ou seja, eu já vou gravar mais informações na memória preliminares para o meu algoritmo processar em cima daquela informação, então o meu algoritmo vai precisar fazer menos processamento. Por quê? Porque eu já tenho mais informação preliminar gravada na memória. Então, mais informação gravada na memória, basicamente serão lookup tables, né, tabelas de busca. Eu vou precisar de menos iterações no meu algoritmo. Isso vai me gerar, né, uma resposta mais rápida do meu hardware. Agora, se eu não tiver esse recurso de memória disponível, aí eu vou ter menos informações gravadas na memória, o meu algoritmo basicamente ele vai demandar muito mais iterações para chegar num resultado. Lembrando que esse resultado ele vai ser um resultado tão bom quanto for a interação, né, entre esses dois recursos, né, memória e processamento, e também do quanto de precisão que um usuário quer. Tá? Então aí a gente vai também comentar e fazer definições aí, o que seria precisão e o que seria exatidão de um algoritmo. Tá? Então, basicamente, por exemplo, se eu pegar lá cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus a gente sabe que é 1. Mas o cosseno de 3 graus não é 1. Tá? O que é o cosseno de 3 graus? Então, é um número irracional. Então, é um número que tem infinitas casas decimais. Em sistemas digitais, a gente não tem um recurso infinito, nosso recurso é limitado. Então, o nosso resultado ele vai ter que ser expressado numa determinada exatidão, precisão. E isso daí é o que vai nos dar, né, como saber a quantidade de recursos que nós vamos utilizar. Então a gente vai passar alguns exemplos, pessoal. A intenção aqui não é mostrar todos os algoritmos, até porque são muitos mesmo, tá? A literatura aí é riquíssima. Mas basicamente é mostrar essa interação entre memória, que vai armazenar nossas lookup tables, o que seria essa lookup table, e as iterações, né? Ou seja, quantos laços o meu algoritmo executa. Eu estou falando algoritmo aqui porque basicamente, né, a gente pode pensar algoritmo em programa. Mas não, esse algoritmo está rodando num hardware, tá? E não é um processador, ele pode estar rodando num hardware específico. A gente já viu isso aí, eu posso ter o pipeline enrolado, eu posso ter o pipeline desenrolado, né? Isso tudo vai ser critério da quantidade de recursos que eu tenho disponível e que eu estou disposto a utilizar. Tá? Então vamos lá.
Primeiramente, vamos ver as representações. Tá? Eu acredito que vocês não viram isso a fundo durante o curso. As representações numéricas de ponto flutuante. Em microprocessadores, a gente comentava lá de ponto fixo, porque microprocessadores, do ponto de vista que a gente estuda na grade do IEST, aí, porque ele está presente na grade de eletrônica, computação e de controle e automação, geralmente sistemas embarcados, né, são sistemas onde as condições de contorno são muito bem definidas. Então, por exemplo, eu estou fazendo um sistema embarcado que precisa ler a temperatura, né, de algum lugar. Então, um sensor está lendo a temperatura, passa isso para o processador. Em função daquela temperatura, eu preciso fazer um processamento específico e dar uma resposta. Ou seja, sei lá, ligar o ar-condicionado, ligar uma geladeira, não sei. Mas são coisas muito bem definidas, ou seja, as condições de contorno são bem delimitadas. Isso me permite trabalhar com uma formatação numérica mais adequada àquele problema. Então, toda vez que eu tenho uma solução mais adequada, ela tende a ser melhor utilizando menos recursos. Tá ok? Então, em sistemas embarcados, muitas das vezes, porque a gente trabalha em sistemas embarcados, a representação de ponto fixo é o suficiente. Isso não é verdade num sistema digital complexo, como por exemplo um processador. Então um processador é um hardware de propósito geral, ele não tem um propósito específico. Tá? Então ele tem que ser capaz de fazer contas de diversas magnitudes. Então, por exemplo, lá no caso da nossa temperatura de novo, às vezes a condição de contorno é tão bem definida que eu sei que a temperatura vai variar, sei lá, entre 0 e 50 graus. Poxa, então eu só preciso ter uma definição aí, uma resolução entre 0 e 50. Talvez uma ou duas casas decimais seja o suficiente para aquele escopo. Talvez nem precise de casa decimal, talvez de grau em grau, e eu só trabalho com números inteiros, seja o suficiente. Isso não é verdade para circuitos de propósito geral, como é o caso de um processador. Tá? Então, professor, mas o sistema embarcado não usa um processador? Por que lá a condição é bem delimitada? Poxa, porque lá eu estou pegando o processador para utilizá-lo na resolução de um problema específico. Aqui não. Aqui eu estaria pensando em desenvolver o processador e não o sistema embarcado. Então, o processador que eu estou desenvolvendo, o hardware que eu estou desenvolvendo, ele deve ser capaz de resolver qualquer tipo de funções aritméticas. Tá, então, primeiramente, vamos ver essa formatação do I3E754. Então, ele foi definido pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é o I3E, e foi adotado lá em 1985. Tá? Já passou por algumas modificações, né, porque a computação, o poder de processamento vai avançando, a gente consegue ter mais resolução. Então, esse padrão ele vai sendo ao longo dos anos aí melhorado. Então ele define algumas regras de normalização que devem ser seguidas, né? Por quê? Porque qualquer hardware que trabalhe com padrão em 3E754, a informação binária que vai estar armazenada numa posição de memória qualquer ou num registro, se ele está dentro desses padrões, ele tem que ser interpretado da mesma forma por qualquer hardware que siga o padrão. Né? E ele veio aí justamente para normatizar isso, porque antigamente cada hardware trabalhava com seu próprio padrão. Tá? Isso aí não é mais assim já há muitos anos. Então, basicamente, pessoal, o que nós vamos ter em ponto flutuante no formato I3E754 são três coisas. O S, tá? Que é o nosso sinal. Então agora eu não vou trabalhar com complemento de 2, tá? Como a gente fazia muito lá em sistema embarcado, né? Na representação numérica que a gente trabalhava, aqui não. Então aqui eu tenho um bit específico para indicar sinal. Então 0 significa positivo e 1 significa negativo. Esse é o bit mais significativo da Word que contempla esse número. Depois nós vamos ter a mantis, tá? Que é a nossa parte fracionária.
e nós teremos o expoente. Tá? Dessa forma a gente consegue ter, vamos dizer assim, um dynamic range muito grande, ou seja, eu consigo representar números que vão, sei lá, desde o menos bilhões aí até mais bilhões, ou seja, eu consigo representar números muito grandes, tá? Com uma representação numérica que foi bem pensada para isso, tá? Para eu conseguir atender uma gama grande de trabalhos numéricos aritméticos. Então olha lá o que nós temos. Nós temos isso daqui. Para que o número esteja de acordo com as normas, a gente deve obedecer a seguinte configuração. Então, de novo, o bit mais significativo é o bit de sinal. Tá? Se é 0 é positivo, se é 1 é negativo. Depois eu vou ter 8 bits de expoente. Tá? 8 bits de expoente. E depois eu vou ter 23 bits de mantissa, que é a nossa parte fracionária do número. Então essa representação aqui é o que a gente chama de 3E a 754 de 32 bits. Tá? Então eu tenho lá 23 bits mantissa, 8 bits expoente e 1 bit de sinal. Tá? Coloquei aqui um exemplo para a gente entender melhor isso daí. Então vamos imaginar que eu queira representar o número 9,5. Tá? Então o número 9,5 em decimal eu quero representar em binário. Como que a gente representa isso em ponto fixo? Então eu só preciso de um bit fracionário, né, para representar o meio, porque 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa do que 1 sobre 2, que é meio. Então por isso que está esse bit aqui, ó, apenas um bit, tá? De sinal. Seria necessário só ter um bit fracionário em ponto fixo. E depois, no caso, 4 bits para representar a parte inteira, que é o 9, que é o 1001. Então aqui eu tenho a representação binária em ponto fixo desse número 9,5. Então vamos transformar agora esse valor em I3E754 de 32 bits. Primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é isso daqui. Ó. A gente precisa deslocar a vírgula até o bit mais significativo do meu valor. Então olha lá, a vírgula que estava aqui, eu desloquei ela 1, 2, 3 vezes. Então ela ficou aqui agora. Então agora eu tenho 1,0011 vezes 2 elevado a quanto? Vezes 2 elevado a 3, que é o nosso expoente. Tá? Porque eu desloquei a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. Então esse 2 elevado a 3, ele significa em binário que a vírgula andou 1, 2 e 3. Tá? Então é isso que nós temos aí. Então, olha só, agora que nós temos o expoente 3, devemos normalizá-lo. Então, a formatação I3E754, ela demanda essa normalização do bit 3. É justamente para a gente conseguir ter expoentes positivos e negativos. Tá? Então, ele não é um complemento de 2, mas é uma coisa similar até. Tá? Mas não é um complemento de 2. Então, como que a gente normaliza esse expoente? Para o I3E754 de 32 bits, a gente soma com 127. Então, eu pego 3 mais 127 é 130. Tá? 130. Então, se eu somar 130 em binário, né, vai dar esse número aqui, ó, 100010. Tá ok? Então esse é o meu expoente. Ó. Esse número aqui, ó, 100010, é o número que veio para cá, de expoente. O meu número era positivo, ó, 9,5. Então o bit de sinal é 0. E a minha mantissa, professor? A minha mantissa está aqui, ó, 0011. Então 0011 são vários outros bits, né? Então eu preencho todos os outros bits com 0. Né?
Então, é isso que eu tenho como normatização em 3E754 para 32 bits. Para 64 bits, a gente vai ver, é muito similar. Tá? A única coisa que vai mudar é que a nossa normalização do expoente é diferente. Eu somo um número diferente e a minha mantissa vai ser muito maior. E o expoente também, né? Já que eu tenho mais bits, eu consigo representar bits, números ainda maiores. Então, olha lá, 64 bits, né? Também chamado de double precision, né? Precisão dupla. Então, a gente tem o bit mais significativo como sendo o bit de sinal, mesma coisa, bit 0 significa positivo, bit 1 significa negativo. Agora nós temos 11 bits de expoente, né, contra 8. E nós temos 52 bits de mantissa contra 23. Ou seja, eu consigo ter uma resolução numérica muito maior. Tá? Então, tendo uma resolução maior, se o meu algoritmo ele atingir uma resolução tão grande assim, eu vou ter, por tabela aí, né, eu vou ter uma precisão maior. Tá? Então, é o nosso formato do I3E 754. E aí eu vou deixar para vocês, como exercício, resolver o do I3E 754. Ah, professor, como que a gente normatiza esse número, então, na dupla precisão, 64 bits? Então, basicamente, é o mesmo procedimento, né? A única coisa que vai mudar é a quantidade de bits e o expoente ele é normalizado em 1023. Então, o expoente que você conseguir aqui no caso 3, vai ser 3 mais 1023, que vai dar 1026. Então, o expoente é 1026. E a mantissa? A mantissa é a mesma coisa, pessoal. 0, 0, 1, 1. Então, vai ficar 0, 0, 1, 1. Só que agora eu tenho muito mais bits no dupla precisão. Então, eu vou preencher muito mais zeros ali. E o meu bit de sinal vai continuar sendo 0. Tá? Então, o que vai mudar aí é só a quantidade de bits e a normalização, que não é mais somar 127, é somar 1023. Tá? Esse aqui é o padrão mais utilizado nos processadores atuais, né? As arquiteturas computacionais atuais trabalham com 64 bits. As placas de vídeo trabalham com mais bits, mas os processadores de propósito geral aí, né, que controlam os desktops, os laptops aí, trabalham com 64 bits. Já a arquitetura ARM, né, nos celulares aí, vários deles trabalham com 32 bits, a maioria. Bom, então alguns números específicos. Então, professor, como que eu represento 0 no formato I3E754? Basicamente é tudo 0. Então, todos os 32 bits ou os 64 bits vão ser 0, eu represento 0. Mais infinito, o sinal é 0, né, porque é um número positivo. Todos os expoentes são 1 e a minha mantissa é tudo 0. Então, isso aqui é mais infinito. Menos infinito é a mesma coisa, mas o sinal é 1. E o NaN aqui é not a number, ou seja, não é um número. Tá? Então, se não é um número, é 0, tudo 1 no expoente, e a minha mantissa é diferente de 0. Tá? Então, esses são os 4 valores específicos e particulares reservados aí dentro da formatação I3E754. Bom, visto como que os números são representados, vamos trabalhar com os algoritmos. Antes de a gente entrar nos algoritmos em si, deixa eu só comentar o seguinte. Professor, a gente viu a formatação em I3E754 agora. Isso significa que esses algoritmos só funcionam com I3E754? Não. Os algoritmos vão funcionar com qualquer formatação numérica. A formatação numérica
né? Ela é independente do algoritmo que eu estou trabalhando, tá? O algoritmo, ele segue um procedimento algébrico, aritmético e de iterações ali, tá? Agora, para que esses algoritmos funcionem, geralmente nós vamos ter que normalizar os números de alguma forma, tá? E é justamente, na verdade é basicamente isso que nós estamos fazendo no padrão do I3E754, são normalizações, né? Existe uma norma, a gente vai normatizar aquilo. E o que a norma dita? Como que a gente normaliza certos valores para a gente ter uma representação padrão. Tá? Mas de qualquer forma, esses algoritmos, com algumas adaptações, porque aqui muitos deles já estão específicos para o trabalho no I3E754, mas muitas vezes não. Muitas vezes eu estou trabalhando com ponto fixo e eu posso sim adotar uma dessas soluções. Eu às vezes só vou ter que me atentar que a representação numérica é diferente. O hardware, ele não sabe qual é a formatação numérica que ele está trabalhando. É o cara que desenvolveu, né, o engenheiro, que sabe. Então ele vai às vezes necessitar fazer certas adequações. Então vamos lá. O primeiro dos algoritmos seria o multiplica-desloca. O que ele faz? Bom, ele é a solução mais simples para se realizar a divisão. Então, primeiramente, esse é um algoritmo... professor, multiplica e desloca. Tá, mas ele é um algoritmo de divisão. Então, aqui eu botei o caso de nós termos um ponto fixo, onde a vírgula está exatamente no meio aqui. Ó. Então, eu tenho 2 elevado a 0, A1, A2, A3. E se a vírgula está aqui, então é 2 a menos 1, 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4. Tá? No caso aqui eu teria um número inteiro. Por quê? Porque a parte fracionária está tudo zerado. Né? Qual o número que eu tenho? Na verdade aqui eu tenho 3. 3,0 ou 3. Tá? O que esse algoritmo faz? Esse algoritmo, na verdade o que ele quer fazer é multiplicar pelo inverso. Tá? Então, essa técnica ela funciona muito bem para sistemas de alta velocidade em que divisão é feita para fatores constantes. Ou seja, vamos supor que eu tenha um processador de propósito geral. Esse algoritmo ele não se encaixa muito bem. Por quê? Se é um processador de propósito geral, eu não sei qual é o denominador que o usuário vai precisar fazer a divisão, né? Eu não sei. Vai precisar dividir por quanto? Eu não sei. Então, dificilmente esse algoritmo aqui seria empregado. Agora, por exemplo, em processamento digital de sinais, onde basicamente eu tenho uma convolução e eu tenho uma divisão a ser feita para fazer a normalização, né, do resultado da convolução. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão. E essa divisão vai ser uma divisão sempre pelo mesmo valor. Então, esse algoritmo, nesses casos, ele é extremamente interessante. Por quê? Porque ele é simples. Se ele é simples, ele é rápido. Tá? Mas ele tem essa desvantagem. Ele é basicamente feito especificamente para um denominador específico. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu queira dividir o 3 por 2, né? Por 2 é muito fácil. Por que por 2 é muito fácil? Porque 2 é um número que é uma potência de base 2, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, toda vez que a gente tem uma divisão binária por um número que seja uma potência de 2, basta eu deslocar para a direita. Então, se eu estou dividindo por 2, eu desloquei para a direita uma vez. Então, eu fiquei aqui agora com 1,1 nessa posição. Então, aqui é 1 vezes 2 elevado a menos 1. 1 vezes meio, que é meio. Então, eu tenho 1,5. Tá? Então, eu tenho o meu resultado 1,5. Perfeito. Agora, e se eu quisesse dividir por 3? Então, 3 não é uma potência de base 2. Aí eu não posso simplesmente deslocar. Eu não posso simplesmente deslocar. Mas eu posso multiplicar por um valor
e dividir por 2, tá? Que vai me dar o mesmo resultado que dividir por 3. Ah, professor, mas aí não é a mesma coisa? Algebricamente é, mas a gente tem que lembrar que um circuito está resolvendo isso. E os circuitos multiplicadores, eles são mais simples do que um divisor. E mais ainda, nas nossas FPGAs, a gente viu que nós temos os blocos IP de multiplicação, ou seja, nós temos multiplicadores na nossa FPGA. Nós temos divisores? Não. Mas multiplicador eu tenho. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, tá? Vou colocar aqui o slide de notas, tá? Para a gente ter uma diferença, uma referência. Então, vamos imaginar o seguinte, se um registro de 8 bits, tá? Então eu tenho um registro de 8 bits, ele não tem 10 bits, ele tem um tamanho específico. Ele tem um número em ponto fixo de Q.4. O que significa Q.4? Ou seja, esse 4 aqui significa onde está a minha vírgula. Então, no quarto bit está o separador decimal. Que é o mesmo caso anterior, está no meio, meu registro de 8 bits. Então, ele contém o valor 3, igual tinha no nosso desenho ali, né? Olha lá. Tem o 3 aqui, o bonitinho. Tá? O separador decimal está em formato Q.4, ou seja, no quarto bit. 8 dividido por 2 é 4, ou seja, está na metade. Com essa representação, o número 3 é representado por 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0, que é o 3, que é isso aqui, ó. 2 elevado a 1 mais o 2 elevado a 0, que é o 3. Se dividirmos por 2, a gente vai deslocar um bit para a direita, porque 2 é uma potência de base 2 e a gente tem 1,5, como a gente já mostrou. Agora, e uma divisão por 7? Então, 7 também não é uma potência de base 2. Então, eu não posso deslocar, tá? Simplesmente, dar um shift para a direita. Eu não posso fazer isso, porque eu não vou chegar no resultado correto. Agora, dividir por 7, olha só, pessoal, dividir por 7, ele pode ser aproximado por uma multiplicação por 73, seguida por uma divisão por 512. Se vocês fizerem na calculadora aí, ó, 73 dividido por 512 dá 7.013. Ou seja, é próxima de 7. Isso vai depender da resolução que eu preciso. Professor, eu preciso de uma resolução de I3E754 64 bits. Ou seja, a minha mantice é muito grande. Tá? A minha mantice é muito grande. Essa resolução aqui é suficiente? Provavelmente não. Ah, então esse algoritmo não funciona? Funciona. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 73 dividir por 512 talvez não seja o suficiente. Mas eu vou ter que encontrar um número que vai me dar muito mais próximo de 7 do que 7.013. Sei lá, eu vou ter que encontrar um número que eu multiplico e divido por um número de potência de base 2, ou seja, 512, 1024, 2048, 4096 e assim sucessivamente. Tem que ser o denominador tem que ser uma potência de base 2. 512 é uma potência de base 2, é 2 elevado a 9. 1024 é uma potência de base 2, é 2 elevado a 10. Tá? Porque aí, se o denominador é uma potência de base 2, eu, em vez de fazer uma divisão, eu simplesmente desloco para a direita. Se eu for aumentando esse denominador e aumentando esse número de multiplicação aqui no numerador, eu vou chegando a números mais próximos de 7. Ou seja, eu vou aumentando a minha resolução até a resolução necessária. Ah, eu preciso de uma ou duas casas decimais no meu resultado. Pô, 7.013 talvez seja bom o suficiente. Então, ao invés de eu dividir por 7, eu multiplico por 73, porque aí eu tenho um multiplicador dedicado na minha FPGA. Esse resultado, 3 vezes 73, tá? Eu pego e depois desloco. Quantas vezes?
2 elevado a 9 é igual a 512. Então eu desloco para a direita de 9 vezes. E aí eu vou ter a mesma coisa do que dividir. Quer dizer, a mesma coisa não, muito próximo do que dividir por 7. Porque na verdade, dessa forma, eu não estou dividindo por 7. Eu estou dividindo por 7.013. Então isso daqui, pessoal, eu mesmo já utilizei bastante, porque geralmente lá no grupo de microeletrônica a gente faz circuitos que processam sinais. Então basicamente eu estou aplicando filtros de processamento digital de sinais. Eu quero arrancar um ruído, arrancar uma frequência específica, estou processando um sinal. Tá? Então basicamente eu estou empregando uma convolução. Toda vez que eu trabalho com uma convolução, aí eu vou ter que depois normalizar o resultado dessa convolução. Eu faço isso dividindo por um número. Esse número é fixo, né? Porque previamente eu projetei o meu filtro, cheguei lá num kernel de filtro e num denominador ali para fazer a minha normalização. Então, uma vez que eu tenho um denominador fixo, esse método de divisão é espetacular. Tá? Por quê? Porque ele se torna apenas uma multiplicação e um deslocamento para a direita de tantos bits quanto forem o tamanho do denominador. Nesse caso aqui, como o denominador foi 512, eu precisaria deslocar por 9 bits para a direita, porque 2 elevado a 9 é 512. Um outro método de divisão é o Goldschmidt. Tá? A gente vai trabalhar com esse método no laboratório. Então, como que esse método funciona? Então, esse algoritmo ele provê uma forma de fazer divisões utilizando pipeline, ou seja, é interessante. E esse algoritmo ele já é genérico. Então, eu não preciso saber previamente qual é o denominador que eu vou utilizar. Então, ele é muito interessante para eu ter, por exemplo, dentro de um processador de propósito específico. Tá? Bom, ele vai adotar um método de loop interativo. Tá ok, pessoal? Então, eu consigo fazê-lo funcionar com pipeline enrolado ou com pipeline desenrolado. Vai depender de quanto recurso de hardware eu tenho disponível. Lembrar daquelas comparações que a gente fez, né? Toda vez que eu enrolo o pipeline, eu vou demandar mais pulsos de clock para eu ter uma resposta. Quando eu desenrolo o pipeline e boto o circuito em full pipeline, a gente já viu isso inclusive no laboratório, eu posso mudar as entradas a todo clock. Ou seja, uma vez que o pipeline está cheio, tá? Se vocês não lembrarem disso, recorram à apresentação que a gente falou de projetando para a velocidade, que a gente mostra, tem uns slides lá que a gente mostra o que é encher o pipeline. E aí, uma vez que eu tenho o pipeline cheio, a todo pulso de clock eu tenho uma resposta. Tá? A que custo? Eu vou ter um acréscimo de área, porque eu vou demandar mais recursos, né, de hardware para trabalhar em full pipeline. Mas esse algoritmo ele é aplicável, né, tanto em full pipeline quanto em pipeline enrolado. Qual que é a ideia dele? Então eu vou calcular um quociente, né, que é o que eu quero fazer, uma divisão, ou seja, calcular o quociente, que é um numerador dividido pelo denominador, através de uma aproximação do valor 1 sobre D. Então, na verdade, o que eu vou estar fazendo é uma aproximação de 1 sobre D. Por quê? Na verdade, eu vou estar fazendo uma multiplicação do numerador por uma aproximação de 1 sobre D. Ou seja, eu quero dividir por 5. O que é dividir por 5? Não é a mesma coisa do que multiplicar por 1/5? Dividir por 5. Eu quero pegar um número e dividir por 5. É a mesma coisa do que eu pegar esse número e multiplicar por 1/5. Multiplicar por 0,2. Então, basicamente, é o que a gente faz aqui. É claro que a gente vai fazer esse algoritmo iterativamente. A gente vai ter aí um cálculo de erro, né, para a gente ir se aproximando do quociente correto.
Então, basicamente, ele funciona dessa forma, né? E ele é muito utilizado no I3E754. Então, de novo, o I3E754 é muito utilizado em arquiteturas generalistas. Por quê? Porque é um padrão que acomoda uma faixa muito ampla de números. Né? O que eu tinha falado lá atrás. O Dynamic Range é muito grande. Né? Fazendo analogia que a gente faz geralmente com instrumentação. Então, esse algoritmo, como ele também é generalizado, eu não demando saber qual é o denominador. Ele vai funcionar com qualquer denominador. Então, ele é muito empregado no 754. Principalmente aí com dupla precisão. Né? Ele vai demandar uma lookup table para que eu diminua o número de iterações. Então aí, de novo, o que eu falei lá no início, eu vou ter um trade-off. Quanto maior a minha lookup table, ou seja, quanto mais valores eu armazenar na minha lookup table, menos iterações eu vou precisar fazer. Tá? O contrário também é verdade. Quanto menor a quantidade de números armazenados lá na minha lookup table, mais iterações eu vou precisar fazer. Tá? Professor, eu posso chegar num limite de ter aí todos os resultados possíveis armazenados numa lookup table? Posso. Só que isso é prático? Não, porque não tem memória para isso. Tá? Então imagina o seguinte, o I3E754 ele tem 53 bits de mantissa, a gente viu lá atrás. Ó. Desculpa, ele tem 52 bits de mantissa, tá? 52 bits de mantissa, a gente viu lá atrás. Então se eu fizesse uma lookup table de 2 elevado a 52, eu conseguiria armazenar todos os valores possíveis de 1 sobre D. De 1 sobre D. Tá? Ou seja, eu teria a minha resposta. Eu quero dividir por 3.457. Beleza, eu teria lá na minha lookup table um valor correspondente a 1 sobre 3.557. Então, eu já teria esse valor lá, um valor fracionário. Bastaria eu pegar esse valor de lá e multiplicar por n. E aí, de novo, o multiplicador nós temos dedicado na FPGA. Agora, se vocês fizerem aí na calculadora 2 elevado a 52, né? Então, a gente fizer aqui, ó, 2 elevado a 52. Então, nós temos um número 10 elevado a 15. A gente não tem memória para isso. Tá? Só lembrando que gigabytes é 10 elevado a 9. Tá? Terabytes, 10 elevado a 12. 10 elevado a 15 são petabytes. Então isso não é praticável. Eu não tenho esse espaço para implementar memórias desse tamanho. Então o que eu vou ter que fazer é colocar menos valores na lookup table. Se eu tenho menos valores na lookup table, a conversão do 1 sobre D não é direta. Então por isso que eu vou demandar mais iterações até chegar no 1 sobre D mais próximo da divisão que eu realmente quero fazer. E aí eu substituo essa divisão pela multiplicação. Então vamos lá. Ó. Como é que seria o algoritmo? Passo 1. Eu movo o ponto fixo de N, numerador, e de D, denominador, para locais como? Então, o numerador tem que ser maior ou igual a 1. Então, o numerador tem que ser maior ou igual a 1. Então, eu desloco a vírgula até que o numerador fique maior ou igual a 1. E desloco a vírgula do denominador para que ele seja menor do que 2. Tá? Então, eu faço isso daí. No contexto de ponto flutuante, isso é equivalente a normalizar o numerador e denominador. Então, se eu tiver em ponto flutuante, isso é equivalente a normalizar numerador e denominador por um certo valor. Tá? Então, eu estou normalizando
Isso aí vai ficar bem claro quando a gente trabalhar no laboratório, porque a gente vai entender, olha, eu quero dividir, sei lá, 3 dividido por 5. Eu posso chegar e botar 3 no algoritmo e botar 5 no algoritmo e vai funcionar? Não, eu tenho que fazer esses ajustes aqui. Ó. Então, 3. O numerador tem que ser maior ou igual a 1. Beleza, ele está plausível. E 5. 5 é maior do que 2, então o denominador eu vou ter que ajustar. Eu vou ter que deslocar a casa até que o denominador seja menor do que 2. Tá? E aí eu vou iniciar uma aproximação inicial para 1 sobre D através de uma lookup table. Ou seja, eu vou lá na minha tabela, lá na posição D, o endereço, imagina uma memória, e aí eu tenho o endereço D, ou seja, eu quero dividir por 5. Então eu vou lá na posição de memória 5. Lá na posição de memória 5, vai ter um número. Se a minha memória fosse infinita e eu pusesse uma lookup table lá com todos os valores, lá na posição de memória 5, eu teria o valor 0,2, que é justamente 1 sobre 5. E aí bastaria eu pegar esse número, multiplicar pelo numerador e eu teria a divisão. Tá? Como a nossa lookup table ela não contém todos os valores de denominador possível, talvez lá na posição de memória 5, que é o meu denominador, tá? Ele vai virar um endereço para eu ir buscar lá na memória. Sei lá, talvez ele tenha 0,3, que é um valor próximo de 0,2. Então ele vai ser a nossa aproximação inicial. Então assim que eu faço. O próprio denominador vira o endereço da lookup table. Aí eu vou lá naquele endereço e leio aquele valor. Aquele valor é um valor próximo do 1 sobre o denominador. Ah, professor, mas não pode coincidir dele ser exatamente 1 sobre D? Pode. Só que o meu algoritmo não sabe disso. O projeto do circuito vai demandar algumas iterações para cuspir o resultado. Então ele vai fazer isso da mesma forma. Tá? Então isso daí a gente está chamando de L1. Tá? Que é o 1 sobre D. 1 sobre D a gente está chamando de L1. E aqui só uma nota, né? De 8 a 16 bits de precisão na lookup table geralmente são suficientes. Tá? Porque isso também vai aumentar ou diminuir a memória gasta, né? Se eu tiver uma lookup table de 1000 posições de 8 bits e uma outra de 1000 posições de 16 bits, uma é bem maior do que a outra. Então, uma de 8 a 16 bits geralmente é o suficiente, mesmo para a gente atingir a precisão dupla. Tá? Porque lembrar que, tudo bem, eu vou fazer essa leitura na memória, mas ela é apenas uma aproximação inicial de 1 sobre D. Agora as iterações do algoritmo vão se encarregar de eu ir diminuindo o meu erro e chegar num quociente mais próximo do real. Então a primeira aproximação que eu vou fazer é Q1, que é o quociente 1, é igual a L1, né? Lembrar que L1 é 1 sobre o D, que foi lido lá da lookup table na primeira aproximação. Então 1 sobre D vezes N, que foi lembrar que o L1 é o 1 sobre D, que foi lido da lookup table. E aí eu vou chamar de erro 1, quem? L1 vezes o denominador. Eu preciso saber o erro, né? Porque a minha intenção é convergir para um erro igual a zero. Nem sempre será possível, tá? Mas a gente vai tender a um erro próximo de zero. Então vamos lá. Aí a interação se inicia por L2 igual a menos E1, ou seja, menos o erro. Tá? Esse vai ser o meu L2. Então menos o erro 1 vai ser o L2 vezes N, que eu vou fazer. Tá? E aí eu vou fazendo. O erro 2 é igual ao erro 1 vezes o L2 e o Q2 é igual ao Q1, que é o quociente 1, vezes o L2, que é o complemento de 2 do erro 1. Professor, eu vou fazer isso até quando? Então eu vou fazer isso até quando a minha resolução, até quanto for a resolução necessária. Tá? Se eu estiver trabalhando com i3E754 de 64 bits, eu vou precisar de algumas iterações. Tá? Na prática, pessoal,
em torno de 4 a 5 iterações, eu vou atingir a resolução necessária. Tá? De 4 a 5 iterações. É claro que isso vai depender também da minha lookup table, porque aí minha aproximação inicial, quanto maior for a minha lookup table, com certeza a minha aproximação inicial ela vai ser mais próxima do valor exato de 1 sobre D. Então, quanto mais próxima for minha aproximação inicial de 1 sobre D, eu vou demandar menos iterações para chegar na resolução necessária. Uma outra coisa que eu posso fazer, isso aqui a gente aprendeu lá em cálculo, né? Em cálculo numérico, principalmente, são as expansões de Taylor e de Maclaurin. Então, basicamente, com as expansões de Taylor e de Maclaurin, eu consigo fazer a aproximação de qualquer função por um polinômio. Tá? Por um polinômio. É claro que a quantidade de coeficientes nesse polinômio também vai ditar a precisão que eu vou precisar, né? Mas eu também consigo fazer. Então eu consigo, por exemplo, aqui, olha lá, uma função seno de x. Então uma função seno de x, se eu tiver o polinômio x, menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos, aí vai outro fator, mais, vai outro fator. Isso aqui é infinito. Mas talvez isso daqui já seja suficiente para a minha precisão. E aí eu caio em que, pessoal? Multiplicação, x ao cubo, sobre uma divisão. Aí eu posso aplicar o Goldschmidt para fazer a divisão. Então, por isso que é muito importante o Goldschmidt. Ele é uma divisão. E aí, se eu tenho um multiplicador e tenho um divisor, eu já consigo resolver qualquer função através de séries de Maclaurin ou séries de Taylor. Cosseno, logaritmo neperiano, exponencial. Aí basta eu ir lá na literatura, verificar qual que é a expansão que me dá aquela função, né, e escolher a quantidade de termos, né, de coeficientes do meu polinômio necessários para ter a resolução que eu quero. Tá? E aí implementar basicamente, né, na FPGA a gente já tem um multiplicador, implemento também um Goldschmidt, tá? E aí eu faço a minha expansão. Professor, sei lá, no meu sistema aqui, eu só preciso de cosseno de x. Então eu vi aqui, 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial. X à quarta sobre 4 fatorial. Então eu conheço esse denominador. Tá? 2 fatorial. Então, claro que 2 fatorial, né? Chuchu beleza pra gente, porque 2 fatorial é uma potência de base 2. 4 fatorial já não é. Tá? 4 fatorial já não é. Então aí eu vou precisar de ter um divisor. Só que eu conheço esse divisor. Então eu posso utilizar o multiplica e desloca, ao invés de eu ter um Goldschmidt, se eu só precisasse desses 3 termos. Tá? Então é bastante interessante a gente entender isso daí, que há sempre um trade-off de recursos, né, área e desempenho, e aí eu fazer a adoção correta de um algoritmo que melhor me atender. Porque essa vai ser a diferença de eu ter um hardware que funciona legal, né, ter um desempenho bom e seja talvez mais barato do que o do concorrente. Um outro algoritmo, pessoal, que nós temos aqui é o Cordic. Esse algoritmo ele foi implementado há muito tempo atrás, se não me falha a memória, na década de 60, que era para fazer cálculo balístico, tá, nos caças americanos. Então, naquela época, a gente não tinha processadores que a gente tem hoje, né, esses cálculos eram muito complexos. Então, esse algoritmo foi um algoritmo bastante interessante, porque ele era simples, computacionalmente falando, e eficiente, né? Ou seja, tinha um desempenho em termos de velocidade ok. Tá? Então, o que ele significa lá? Coordinate Rotational Digital Computer. Tá? Também conhecido como algoritmo de Volder, em homenagem ao seu criador. Então ele resolve funções trigonométricas.
Outra vantagem dele que é interessante é que ele já calcula o seno e cosseno ao mesmo tempo, tá? O jeito que ele trabalha, eu só preciso de seno. Tudo bem, mas ele já calcula o seno e o cosseno ao mesmo tempo. Então ele é comumente utilizado quando não há hardware de multiplicação na arquitetura. Não é o nosso caso. Hoje em dia nós temos aí os multiplicadores na FPGA. Então aí fica mais interessante eu trabalhar com Goldschmidt e expansão em série de Taylor, série de McLaurin, tá? Porque eu consigo ser mais generalista ainda. Tá? Mas é um algoritmo eficiente. Então, se eu não tiver hardware de multiplicação, ele é uma escolha bastante interessante. Por quê? Porque eu só preciso de adição, subtração, deslocamento, né, que é o bit shift, e tabelas de busca, que é o lookup table. Pertence à classe de algoritmo que a gente chama de desloca-soma, né? Shift e add. Shift e add, desloca e soma. Então aqui ele fala, né, tem uma historiazinha, né, tem muitas CPUs com halos integer only, né, halos que só conseguem trabalhar com números inteiros, que utilizavam o CORDIC, né, nas suas bibliotecas I3E de ponto flutuante. Não é o caso hoje, né, porque essas coisas não são resolvidas mais por software, são resolvidas por hardware nos processadores modernos. Mas houve uma época onde os processadores não tinham unidades de ponto flutuante. Então, na verdade, essas coisas eram resolvidas por software. Basicamente é aquilo que a gente fazia lá em microprocessadores, né? O micro é de 8 bits. Aí o professor mandava na prova vocês fazerem multiplicação, soma, sei lá, de 16, de 32 bits. Aí você que tinha que escrever um programa para fazer isso, para considerar o carry, considerar o overflow, etc. Então é o que está falando aqui. Antigamente, as halos eram muito simples. Então, quando eu precisava trabalhar com ponto flutuante, eu precisava fazer isso por software. Ou seja, um código de programa com uma série de passos que fizesse aquela operação para mim, utilizando uma halo simples. Como é que esse algoritmo funciona, pessoal? Eu não vou dar os detalhes aqui, tá? Não é o interesse da disciplina. O interesse da disciplina é mais a gente discutir esse ponto do trade-off entre área e desempenho e entender como é que um algoritmo vai funcionar do ponto de vista de hardware para a gente saber fazer a melhor escolha. Mas basicamente aqui eu tenho 1/4 de círculo trigonométrico. De novo, no eixo X eu tenho o cosseno, né, de beta, que eu chamei esse ângulo de beta. E no eixo Y eu tenho o seno de beta. Né? Esse cara aqui é raio unitário, ou seja, é um círculo trigonométrico. 1/4 de círculo. Porque 1/4 de círculo eu sei todos. Né? E aí vamos supor que eu queira calcular um ângulo qualquer. Vamos supor que eu queira calcular um ângulo de seno de 53 graus. Então, de novo, é 53? Aí eu vou lá na lookup table. A minha lookup table tem os 53 graus? Provavelmente não vai ter, porque talvez eu não tenha memória para salvar a informação de grau em grau na minha lookup table. Tá? Ainda mais aqui que eu teria que salvar a informação do seno e do cosseno aqui, né? Então eu não tenho isso. Mas sei lá, 53 vai me dar uma aproximação. Então vamos supor, talvez 53, sei lá na minha lookup table, 53 não tem, mas tem 45. Então eu vou pegar o mais perto. Peguei o 45 graus aqui, ó, que é o V1. Tá? E aí eu vou ver, de novo, vai ter um cálculo de erro. Eu vou ver que eu não estou no ângulo que eu quero. Então aí o algoritmo vai ver se precisa ir para cima ou precisa ir para baixo. Então aqui ele pegou 45 mais 45 dividido por 2. Tá? Que ficou no 3/4 aqui, ó. Que é o V2. V2 já passou do valor. Então agora ele pega o 45 dividido por 2, né, que é o valor de V2, e pega isso e divide por 2 de novo. Só que aí ele desce, né, porque a função de erro vai orientar o cálculo a fazer isso daí.
E aí ele chegou, sei lá, perto o suficiente, né, porque eu defini que ele só ia fazer 3 passos. Né? O primeiro, que é o buscar na tabela, uma iteração, e aí já ia cair num valor suficientemente bom para a minha resolução. Então é isso que ele vai fazendo. Então aqui está toda a explicação dele, tá? E aí, de novo, não vem bem ao caso aqui a gente ficar passando por tudo isso daí. Tá? Mas basicamente é assim que o algoritmo vai funcionando. Até que ele convirja para um ângulo próximo do correto. E aí a saída já do algoritmo vai ser o seno e o cosseno. A gente vai ver esse algoritmo no laboratório funcionando. De novo, professor, eu quero calcular o ângulo de 53 graus, que é, vamos supor que o nosso beta aqui fosse 53 graus. Eu pego e jogo 53 no nosso algoritmo? Não. Então, pessoal, de novo, todos os hardwares de computação aritmética, eles vão demandar uma normalização específica dos valores. Tá? Então, esse 53 não é simplesmente eu pegar 53, transformar para binário e jogar aqui dentro. Tá? Então, a gente vai mostrar isso no laboratório. Eu vou precisar fazer uma normalização antes. Tá? Geralmente essa normalização é uma coisa bem simples, ou seja, por exemplo, é dividir por uma potência de base 2 qualquer, é deslocar a vírgula. Então, por que não é uma divisão por 1000? Porque 1000 não é uma potência de base 2, então eu demandaria um hardware de divisão para fazer isso, não é interessante. Então toda vez que eu estiver fazendo uma normalização, basicamente é uma divisão. E aí, para ficar interessante computacionalmente falando em sistemas digitais, é operação de deslocamento de vírgula para a direita. Então, obrigatoriamente, esse normalizador é uma potência de base 2. Tá? Que basicamente é o que está aqui. Ó. Você pode ver aqui 2 elevado a menos 2i. Tá? Esse i de iteração aí, ele vai dar uma potência de base 2 aí. Tá? Então o algoritmo funciona dessa forma. Então a gente vai ver ele também funcionando. Então no laboratório sexta-feira nós vamos ver o Goldschmidt com pipeline enrolado. Esse cara aí, tá, o Cordic. E depois eu vou mostrar para vocês um Goldschmidt com pipeline desenrolado. Porém ele não estará funcional porque ele não conterá a lookup table, tá? Mas aí eu vou deixar para vocês pensarem como essa lookup table seria implementada. Para nós finalizarmos, pessoal, só lembrando o que é exatidão e precisão. Tá? Então, exatidão, basicamente, é eu chegar sempre no mesmo resultado. Todos esses algoritmos aqui são determinísticos, do ponto de vista seguinte: se eu tenho a mesma lookup table, então eles vão chegar no mesmo resultado. Tá? Por quê? A escolha inicial lá do Goldschmidt, por exemplo, do 1 sobre D inicial, ela não é aleatória. Ela é baseada no denominador. Então, o algoritmo vai ser determinístico. Ele parte do mesmo valor, ele faz uma mesma quantidade de operações, ele vai chegar sempre no mesmo resultado. Então isso seria exatidão. Tá? Então todos os algoritmos apresentados aqui são exatos. Professor, mas será que tem algum algoritmo que não seja exato? Para circuitos aritméticos, eu não conheço. Tá? Por quê? Eu espero que eu chegue sempre no mesmo resultado. Né? Esse é o mínimo que o hardware deve me garantir. Né? Se eu fizer 1 dividido por 3, 1 milhão de vezes, eu quero chegar no mesmo resultado. Então isso é exatidão. O que é precisão? 1 sobre 3 é uma dízima periódica. É um número irracional. Tá? Ele vai para o infinito. 0,33333 vai para o infinito.
De novo, o recurso no nosso hardware é específico. A gente viu aqui o i3E754 de dupla precisão, eu tenho 52 bits de mantissa. Então não cabe infinitos 0,3333. Tá? Então, de novo, a resolução que o meu sistema me dá basicamente vai estar atrelada a essa precisão. Tá? Então a precisão é eu chegar perto do alvo. Desculpa, eu chegar perto. Eu chegar perto do alvo. Tá? Então eu quero ter uma precisão. Tá, pessoal? Isso vai depender da resolução, principalmente ali dos hardwares, né, e da representação numérica que eu estiver trabalhando.